Hoje quero falar sobre as esposas, dentro daquilo que eu trouxe, mas não se limita apenas às coisas que eu vou falar. Mas a você que já está casada, ou a você que vai entrar no casamento, é importante, você que está casada, saber ou relembrar o que Deus espera de você no seu lar, independentemente do seu cônjuge, ou seja, do seu marido, e o que Deus espera para você, moça, que quer se casar ou sonha em um dia entrar no casamento, qual vai ser o principal papel que você tem que exercer nesta sagrada instituição. Começando o meu ensino, dentro daquilo que eu planejei, pode marcar, abrir a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, daqui a pouquinho eu vou ler. Antes, eu quero ler um trecho do pastor, escritor J.R. Miller, do seu livro Lar Cristão. Ele diz assim: é uma grande honra para uma mulher ser escolhida entre todas as mulheres para ser a esposa de um homem. Muito maior honra em ser a esposa de um homem piedoso e verdadeiro. Eu quero começar dizendo para você, mulher, que dentre todas as mulheres que o seu marido ou futuro marido vem escolher, ele escolheu você. Quando falamos de um homem cristão, um homem moldado pela palavra do Senhor, é uma honra em dobro quando uma mulher encontra um marido com esta credencial. Por quê? Dizem que os homens verdadeiros está sendo uma raça em extinção no mundo. É porque não sabe que o homem cristão, antes disso, já está se tornando raro. Homens religiosos tem em todo lugar, na igreja evangélica ou fora dela. Mas homens verdadeiramente cristãos, tementes a Deus, estes sim têm sido quase que uma raridade. Por isso, quando uma mulher ela encontra um marido cristão verdadeiro e ele a escolhe, o termo ali é escolha e aceitação. A escolha é do homem, a aceitação é da mulher. Então, quando a mulher ela é escolhida por um homem cristão, é um motivo de honra para ela. Porém, antes do casamento, uma mulher pode fazer uma pausa antes de declarar diante do altar do casamento o sim. Essa pausa serve para quê? Para ela refletir se esse homem a qual ela irá se submeter ou ser a ela solicitada uma submissão, uma redenção tão grande, ela tem que avaliar se esse homem é digno de tal reverência, vou assim dizer, de tal inclinação. Antes do casamento, tão importante quanto uma mulher ser honrada por um homem cristão, é ela também saber se este homem é digno dela poder aceitar o que Deus vai solicitar dela, se render tanto a este homem em submissão. Então, quando nós falamos disso, nós olhamos dois lados. É tão importante e honroso ao homem cristão escolher a sua esposa, e é honroso para ele ser aceito por ela quando esta mulher lhe diz sim, como aprendemos no último estudo, ela está entregando para este marido seus sonhos, seu presente e o seu futuro, porque é uma escolha para a vida toda. Se o marido escolher mal, ou se a mulher, se o homem escolher mal, ou se a mulher escolher mal, ambos sofrerão. O grande problema é quando um cristão olha apenas o sentimento, e pelo sentimento ele julga que esta outra pessoa é a pessoa para ser a mulher ou o homem da sua vida. E o nosso sentimento não tem a ver com aquilo que nós observamos, primeiro no campo espiritual e no campo pessoal. São duas áreas que têm que ser observadas. Então, para uma mulher, antes do sim no altar, você tem que saber se esse homem é digno. Porque vai ser solicitado a você se render a ele no sentido
do seu governo sobre a sua vida, das decisões sobre a sua vida. Tudo na vida de você, mulher, passará aos olhos de Deus pela aprovação do seu marido. Absolutamente tudo. Por isso que o casamento, a palavra diz que nem todas as pessoas são aptas para o casamento. Nem toda mulher é apta para o casamento. Porque casamento não é, como se acredita, um conto de fadas. Não é como aquela casinha que a criança, que a mocinha brincava em casa, de comidinha, de filhinho, de maridinho. A realidade está muito além daquela fantasia. Quando se entra em um casamento, quando se entra em uma instituição que Deus, ele disse em Malaquias capítulo 2, ele se apresenta como testemunha. Eu tenho dito que em todo casamento, Deus é aquela testemunha invisível e silenciosa, que ninguém dá crédito. Valoriza os padrinhos, valoriza o ministrante do casamento, os noivos, e esquecem da principal testemunha. Como ele disse em Malaquias, eu fui testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, quando você a aceitou, a recebeu em casamento. Então Deus é uma testemunha que irá exigir o cumprimento do papel de cada um dentro deste lar cristão. Então, quando você, mulher, e a palavra aqui é, na maioria, 90% direcionada para você, então quando você, primeiro, um cristão escolheu você, você é um homem de Deus, ok, você foi honrada, você foi abençoada. Porém, mesmo sendo homem de Deus, você tem que ver se ele realmente é digno de receber aquilo que Deus irá exigir de você. Porque, assim como o marido, quando o homem escolhe uma mulher para sua esposa, ele a eleva do lugar mais alto para o lugar mais alto do seu coração. O lugar mais alto do seu coração pertence a ela. De igual modo, o lugar mais alto do coração de uma esposa pertence ao marido. A pergunta é, você está preparada para elevar um homem que você conheceu há algum tempo ou há alguns anos a um lugar que você talvez sequer tenha colocado o seu próprio pai? Ou se tem colocado, é um lugar que vai estar acima do lugar do seu pai? Porque o seu pai é o que ele nunca será quando você entra no laço de casamento. Eu expliquei isso. Ele nunca será um com você. A única familiaridade que você vai ter com ele é o seu DNA. Mas em relação a Deus, o marido, se tornam os dois uma só carne. Então, será que esse homem que você escolheu, ou o homem que você no futuro vai escolher, ele vai ser digno de que você se renda a ele ampla e totalmente? É você que tem que decidir isso. Assim como o homem tem que decidir e escolher com quem ele quer se casar, mas eu não quero falar dele, que eu já falei muito sobre os homens, sobre os maridos. Agora é o seu papel. Agora é, você está pronta para aceitar este homem? Agora, se você o aceitou, agora você não tem mais uma escolha de querer continuar com ele ou não. A pergunta aqui agora é, você é tão convertida a Cristo, nascida de novo, ao ponto de se sujeitar ao seu marido no tempo de hoje? Somente uma mulher nascida de novo, nascida do Espírito Santo, é capaz de, já casada, tendo conhecido agora o seu marido, se sujeitar a ele, se inclinar a ele, se render a ele por causa de Cristo. Se não houver um novo nascimento desta mulher, ela não se renderá ao seu marido, porque a convivência trouxe o conhecimento mais profundo sobre ele. Assim como na convivência trouxe o conhecimento mais profundo sobre ela a ele. Agora você não tem escolha. A única coisa que Deus espera de você, se você é um eleito de Deus, nascido do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, uma mulher convertida,
é que você agora, por causa de Cristo, não por causa do seu marido, não por causa do que ele é ou se demonstrou agora ser com você após o casamento, porque a questão agora não é escolher, não é aceitar este homem como seu marido ou orar e buscar um outro. A questão é que diante do altar do Senhor, ele já foi aceito por você. O seu sim a ele na presença do Senhor, não na presença das pessoas. Porque no mundo de hoje as pessoas nem lembram. E olhe lá se lembram que foram ao seu casamento. Olhe lá se lembram. Tem gente que fala assim: ô fulano, você foi padrinho no meu casamento. Quem, eu? Não é assim? Eu nem me lembrava disso. É assim as pessoas. Mas Deus se lembra de tudo que você falou. Deus se lembra da sua escolha. E foi você que aceitou aquele homem. Então cabe a você que já está casado, você mulher que está casada, se sujeitar a Deus, se sujeitar a Ele por causa do Senhor. Agora, para você que não está casada, você tem a opção de avaliar se esse homem que você está construindo um relacionamento no compromisso do namoro / noivado, se ele realmente é uma pessoa digna de você se render completamente a ele e colocá-lo no lugar mais elevado do seu coração. Entendeu essa introdução? Sim ou não? Então, para um cristão, escolher um cônjuge é a decisão mais séria da vida. Está ali a mais importante escolha, que é o homem, e a mais importante aceitação, a mulher a qual ele escolheu. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu não falo de Cristo, porque não somos nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu. Estou falando de nossas escolhas. Um casamento não é Deus que escolhe para você o seu marido. Isso é conto de fadas. É conto de agradar pessoas da igreja. Ah, Deus vai escolher para você. Não, Deus não vai escolher para você. Deus pode até colocar diante de você a pessoa, mas quem vai decidir se aceita ou não é você. A escolha é sua. A responsabilidade é sua. Por isso é a decisão mais importante na sua vida. Entretanto, para uma mulher escolher seu marido e se entregar em submissão a alguém por toda a vida, como eu disse, num outro estudo, não há margem de erro para você. Nem mesmo para o marido. Só que o marido não vai se sujeitar à mulher. A mulher vai se sujeitar a ele. Então você não tem margem de erro. Não se deixe levar por sentimento. Verifique. Passe esse homem ao crivo da palavra. E veja primeiro se é um homem de Deus, temente a Deus. Se Deus é a prioridade na sua vida, porque se Deus não for a prioridade na vida dele, ouça, você também com o tempo não será. Não será. Com o tempo você vai ser secundária na vida dele. Então tem que ver se ele é um homem de Deus. Tem que ver se é um homem que está pronto para te proporcionar uma vida feliz. Ser o seu escudo. Ser aquele a qual vai guiar a sua vida. Porque numa condição normal me refiro, familiar, o seu pai te guiou a vida inteira. Pastor, eu não fui criado pelo meu pai, por isso que eu disse em condição normal. Certo? Em condição normal de uma família, o pai guia a família. Nessa condição, nesses termos que eu estou colocando. O seu pai te guiou a vida inteira e você se sujeitou ao seu ensino, à sua correção, ao seu sim, ao seu não. Agora, uma outra pessoa você está colocando acima do seu pai. Acima daquele que te criou e te educou. Bom ou mal, você se sujeitava àquela autoridade. Então você não pode, irmãs, vocês não podem errar nisto. Agora estou falando para solteiras. Vocês não podem errar nisto. Claro que o primeiro sentimento que vem no coração de uma pessoa é justamente o sentimento. É o gostar, depois vem o amar. Depois que esse momento passa,
antes de você chegar no altar, você tem que agora buscar outros valores que o sentimento não mostra. Ao contrário, o sentimento esconde. Porque o sentimento não deixa. É igual um pai que cria um filho. Cria um filho. Todo mundo vê que tipo de filha e de filho está se tornando aquela pessoa. Só os pais não conseguem ver. Só os pais não conseguem ver o desvio de caráter, de conduta. Não conseguem ver. Mas todo mundo vê. Por que um pai não vê? Não é porque não tem a capacidade de enxergar, é porque não quer. Está movido pelo sentimento de amar o filho e jamais passar pela cabeça a possibilidade daquele filho ou daquela filha ser algo diferente daquilo que foi ensinado. Mas todo mundo que está de fora vê. Mas quando uma família não abre espaço para ser advertida, a gente só fica vendo o desastre acontecer. Porque há um provérbio que diz que nós não devemos nos meter em questões alheias. Então nós temos que buscar a sabedoria do Senhor. Eu não vou me meter. Agora, se a pessoa abrir espaço e conversar comigo, aí é outra coisa. Só, olha, irmão, olha, irmã, o seu filho, sua filha, está assim, 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 assado. Você não está vendo, não? É claro que não. Então eu estou te falando. Mas se você me abrir espaço para isso, se não abrir, todo mundo vê. Assim é um namoro, é um noivado. As pessoas de fora não estão envolvidas sentimentalmente naquela relação. Por isso elas conseguem avaliar com um pouco mais de precisão em relação à palavra, que tipo de cristão é aquele homem ou aquela moça. Então, se o homem escolher errado, tudo bem, de uma certa forma, ele ainda é autoridade ali dentro. Mas a autoridade, sem ter uma esposa submissa, não é autoridade. Vai ser envergonhado e sofrer da mesma forma. Mas para a mulher se sujeitar a um marido que depois vai descobrir que não era o marido dos seus sonhos, é muito terrível. Então não se apresse em vir até o altar do casamento. Vou repetir. Jovens, moças e rapazes, não se apressem em vir ao altar do casamento. Porque quaisquer outras escolhas que você fizer na vida, você pode trocá-las a hora que você quiser. Mas se você chegar diante do altar do Senhor e você declarar em voto sim àquela pessoa, o seu cônjuge, você, milésimos de segundo depois, está preso, enlaçado na vida de uma outra pessoa. Você não pode mais voltar atrás. Ah, pastor, eu não quero me casar mais não. Não, você já se casou. Você já disse sim, não é na minha presença ou na presença dos padrinhos e convidados. Você disse sim na presença do Senhor. E seja o seu sim, ou o seu não, o não. Eu falo e vou sempre ensinar. Você pode ter marcado o seu casamento, está tudo certinho, o pastor está aqui, eu estou aqui, ou quem quer que seja, cheio de convidados, festa, buffet, banquete, sítio, igreja, sabe-se lá o que você quer do seu casamento? Rede de televisão vai te filmar, que você é famoso, sei lá. Quando você chegar aqui, é você, Deus, seu cônjuge e quem estiver celebrando. Esqueça as pessoas. Se você no último momento entender que aquela moça ou que aquele homem não vai te fazer feliz, diga não. Amém? Ah, mas vai gerar escândalo. Todo mundo vai voltar para sua casa. E é você que vai ter que enfrentar a bomba depois. Diga não. Não se preocupe. Principalmente se for na igreja e eu estiver celebrando, não se preocupe. Eu prefiro ouvir o seu não verdadeiro do que um sim que ficou com vergonha. Ah, já cheguei até aqui. Não, meu filho. Depois do sim, acabou a história para você. Entende? Então, para você, mulher, é muito, mas muito sério. Mas qual é o verdadeiro ideal de uma esposa piedosa? Qual é este ideal? Colossenses capítulo 3, vou abrir com este texto. Versículo 18 diz assim: esposas. Então a palavra não é para o marido, certo? Esposas, sede submissas ao seu marido, sede submissas ao seu marido, como convém no Senhor.
Então, o primeiro ideal de uma esposa piedosa é a sua submissão ao seu marido. É a primeira coisa. Deus não está pedindo ou exigindo da mulher amor pelo seu marido. Ao marido, Deus diz: amai vossas esposas. Mas o amor aqui não está sendo exigido à esposa, porque está implícito. Ninguém vai se sujeitar a um homem, uma mulher não vai se sujeitar a um homem se ela não estiver sendo movida pelo amor. Então, o amor, ele está implícito. Então, uma mulher submissa é a primeira coisa que você tem que fazer para honrar seu marido. Honrá-lo como convém ao Senhor. Essa palavra muda tudo. Porque a submissão não é naquilo que você quer realizar. Não é aquilo que você quer se submeter. Agora, se esta mulher não é uma mulher temente a Deus e convertida, se aquilo que Deus exige dela como cristã, ela diz não para Deus, então ela não vai se sujeitar ao seu marido como convém ao Senhor. Ela vai tratá-lo igual ela trata a Deus. Eu não ouço a Deus, eu sei que tem que fazer, mas não faço. Eu sei que Deus pede de mim porque eu aprendi, mas eu não quero fazer isto. Da mesma forma, ela vai ser com seu marido. Uma moça rebelde, se ela é rebelde com seus pais, ela vai ser rebelde com seu marido. Então os maridos têm que observar, os namorados, noivos, têm que observar como essa mulher ela é com os seus pais. Ela é obediente, ela é submissa à autoridade, ela aceita governo. Como que ela é na sua sala de aula? Como que ela é com o seu patrão? Como que ela é com os seus pastores? Porque o que ela é com uma autoridade, ela vai ser com outra autoridade. Diga-se autoridade, nesse sentido, o marido. Um segundo ideal de uma esposa piedosa é a fidelidade no sentido mais amplo. Fidelidade. Pastor, mas o marido não tem que ser fiel? Já falei sobre o marido, certo? Agora é para você. Sim, tem que ser fiel. Mas para a esposa, o coração do seu marido confia nela com segurança. Olha o que diz Provérbios, capítulo 31. Gostaria que você abrisse. Eu tenho muita coisa para falar, irmãos. Eu só estou dando introdução à mensagem. Provérbios, capítulo 31. Dizia a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o fim das joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias de sua vida. Quero destacar nesses versículos 3 pontos. A primeira coisa que eu quero destacar, Estela, é: seu marido confia nela. É a primeira coisa. Então você que é mulher, está casada, a pergunta para você: seu marido confia em você? Se o seu marido não confia em você, algum motivo você deu para a sua desconfiança. E uma virtude de uma mulher piedosa é ela ser fiel no sentido mais amplo. Seu marido confia nela, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. O que é isso? Você não pode e não deve ser uma esposa que produz alegria e bem ao seu marido esporadicamente. Quando você quer, quando você está bem. Uma mulher produz alegria ao seu marido todos os dias de sua vida. E ele confia nela com o coração em paz. Agora, o que se vê muito, e alguns estudiosos e pregadores, não pastores, até pastores também, falam que para poder alimentar o relacionamento, é bom, de vez em quando, ter um pouquinho de ciúme. Aonde
Desde quando o ciúme se tornou algo bom? A palavra diz: não chameis bom aquilo que é mal. Como que eu vou dizer que um ciúme é bom? Neste sentido. Porque quando eu falo de ciúme do Espírito Santo, é por nós que o Espírito anseia por ciúme. Mas não é o ciúme de fazer o mal ou de provocar. É o ciúme de zelo. Aqui o ciúme é de provocar. Porque quando uma mulher provoca ciúme no marido, porque ela aceitou as informações de que isso é bom, tá vendo? Para ele poder ver quem que ele tem dentro de casa. Um ciúme provocado é uma desconfiança quase que eterna. Você não vai conseguir mais ter a confiança do seu marido, só por um milagre de Deus. Só por um milagre de Deus. Então não caia na bobagem, estando namorando, e principalmente estando casado, em querer provocar um homem ao ciúme. Os sentimentos de um homem são diferentes dos sentimentos de uma mulher. Pastor, mas é igual. Queria que fosse, mas não é. É mais fácil para uma mulher perdoar do que para um homem. Não estou falando de cristão, não. Estou ser humano. É mais fácil para uma mulher relevar do que para um homem. São sentimentos diferentes, dado a condição de cada um. Então, uma mulher piedosa, seu marido confia nela. Se você não confia no seu namorado, no seu noivo, você não vai confiar nele como marido. Se ele não confiar em você como namorada, como noiva, ele não vai confiar em você como sua esposa. E é daí que virão sentimentos perniciosos que vão afetar este relacionamento. Então, antes de você, que é solteiro, entrar no casamento, veja como é o relacionamento, como são as ações do seu marido, do seu namorado, em relação a você. Se ele é possessivo, cai fora desse casamento. Porque ele vai ser possessivo com você. Ele vai tomar posse de você. Ele não vai governar você. Ele vai achar que é o seu dono. Então você tem que olhar e olhar muito bem isso. Claro, quando você mostra para ele fidelidade, Deus está dizendo que o coração dessa mulher que é virtuosa, o coração do seu marido confia nela. Ele não fica interrogando onde é que você está, com quem você... No bom mineirês, né? Onde você está, com quem você foi, né? Onde você vai, onde eu tô, quem que te ligou, quem que mandou usar para você. Quando há confiança, não precisa haver ali, não pegue no meu telefone, não coloque senha que o seu marido ou sua esposa não conheça. Porque se como namorado esconde, você já sabe que como casado vai esconder. Essas coisas não mudam. O compromisso de namoro é para você averiguar todas essas questões antes do seu sim mais importante da vida. E talvez o único mais importante da vida. Porque é o que não pode mais mudar. Confiança. Se você está casada e por algum motivo o seu marido não confia em você, você precisa conquistar a confiança dele. Mostrando para ele que você, de fato, hoje é uma mulher convertida, piedosa, temente a Deus. Se ele tiver a capacidade de reconhecer essas coisas em você, você ganha o coração dele. Você ganha o coração dele. Seu marido tem acesso ao seu telefone, tem acesso à senha do seu telefone, sabe com quem você conversa. Eu tenho meu telefone, minha esposa tem um dela. Nossas senhas são as mesmas. Meu zap toca. Aí fica assim, é fulano. Lê aí. É a irmã lá da igreja. Lê aí, minha filha. Tem um áudio. Ouve aí para mim. Eu não tenho nada para esconder da minha esposa. Porque assim como ela confia em mim, o meu coração confia nela. Às vezes eu brinco com ela. Onde você vai, você manda um localizador aqui no GPS, hein? Quer saber dos seus passos. É cada risada. Pior que ela manda. Uma vez ela mandou. Eu disse, quer saber que você dá não, senhor. Quer dar a sua vida aí. Eu quero te vigiar, não. Isso é confiança. Mas por que eu tenho confiança? Porque eu vejo nela
virtudes de temor a Deus. Porque se ela não teme a Deus e eu não reconheço isso nela, eu não vou confiar que ela vai ser fiel a mim. Então você, mulher, com o seu namorado e marido, a mesma coisa. Se o seu marido não confia em você, você tem que ganhar a confiança dele. Sabe por quê? A confiança é a base da verdadeira afeição. A confiança é a base da verdadeira afeição. Porque todo mundo pode falar que ama, mas poucos podem mostrar que confiam. Porque confiança é algo quase cego. É você ter a certeza de que aquela pessoa não vai trair os votos que fez. Não que ela não esteja sujeito, a pessoa, a cometer o pecado ao erro. Não é disso que eu estou falando. Mas em uma condição normal, aquela pessoa, você pode confiar nela. Que se alguma coisa acontecer e ela trair a sua confiança, não é porque ela, a pessoa, o marido ou a esposa, é uma pessoa que não é digna, mas simplesmente porque caiu em tentação. Então somente um casal maduro e nascido de novo é capaz de superar tudo isso e esquecer o passado. É fácil? Não. Esquecer não é eu não me lembro. É não trazer aquilo com dor para afetar o casamento. Confiança é a base da verdadeira afeição. Uma sombra de dúvida no seu casamento, ouça isso, uma sombra de dúvida no seu casamento ou no seu relacionamento de namoro, destrói toda a paz conjugal. Uma sombra de dúvida destrói o seu relacionamento com o seu cônjuge, só porque ele tem dúvida da sua fidelidade / amor. E essas coisas têm que ser construídas antes do altar. A confiança e o amor não se adquirem depois do casamento. Se adquirem antes, é porque você confia. É porque você ama. É porque você acredita que este homem ou aquela mulher vai ser a pessoa da sua vida. Que você orou a Deus e Deus colocou no seu caminho e você disse sim. Você escolheu, você homem, e você mulher aceitou o seu marido. Uma verdadeira esposa, o seu caráter e sua conduta se mostra digna de confiança. Pelo seu caráter e por sua conduta, ela se mostra digna de confiança. Qual é a conduta que você tem como mulher? Porque confiança não se exige, se conquista. É a única coisa que não se exige. Podemos exigir o amor. O amor é uma ordem, é uma ordenança. Mas nós não podemos exigir a confiança. Confiança é algo conquistado. Se você conquistou a confiança da sua esposa, você a tem e ninguém tira. Se você conquistou a confiança do seu marido enquanto namorado, noivos, enquanto solteiros, ele vai ter a confiança em você depois de casado. Está entendendo, irmãos? Sim ou não? E por último, nesse quesito de fidelidade, o marido confia na administração dela na casa. O que é isto? Ele vai para o trabalho e deixa tudo dos seus pertences nas mãos de sua esposa, inclusive filhos, quando tiverem. Se ele confia, ele entrega a administração da casa nas suas mãos. Vou falar sobre isso mais para frente. Só quis colocar esta questão aqui. Um outro ideal de uma esposa piedosa são os corretos interesses de seu marido são também o seu. Eu quero ler o mesmo texto em duas versões diferentes. O primeiro é Gênesis capítulo 2. Eu vou ler o mesmo texto. Um na Bíblia que nós usamos, a revista e atualizada. E o outro eu vou ler na linguagem de hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Certo? Revista atualizada. Na linguagem de hoje, diz assim: Vou fazer
para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. O que Deus está dizendo? Que uma esposa, ela foi criada por Deus para poder aliviar os fardos do seu marido. Esse é um papel que você, esposa, tem. Eu expliquei aqui no último estudo que maridos erram por seguir um ensino completamente antibíblico. Que o marido, ele tem que poupar sua família dos problemas, é ele que absorve tudo. Isso, a nível de homem, é bonito falar. Não, qualquer problema, eu não preciso levar para minha família, minha esposa nem fica sabendo, eu que resolvo. Isto é antibíblico. Porque você, esposa, foi levantada por Deus para ser ajudadora. Você não foi criada para o seu marido te proteger. Isso faz parte. Mas antes da proteção está o auxílio. Por isso que uma mulher, embora Deus disse que ela é frágil, mas ela tem capacidade de resolver e ajudar o marido a resolver os problemas da vida, como também tem a habilidade de destruí-lo. Um bom exemplo disto, eu digo para você, Herodes e Herodias. Uma mulher influenciou o seu marido a fazer algo que ele não queria fazer. Decapitar João Batista. Mas a influência que ela tinha sobre ele, os olhos que ele tinha sobre ela e sobre a sua filha, sobre a sua nora, sua afilhada, o fez cumprir uma palavra. Ela o influenciou para o mal. Ele não assassinou João Batista porque quis, mas sim porque foi incitado a fazê-lo. Um outro exemplo disto, Abraão e Sara. Olha agora a diferença. Uma não ajudou seu marido. O fez praticar o mal. O fez praticar um assassinato. A outra, Sara, já teve uma ação diferente. Quando ela viu Ismael e Isaac ali brigando, discutindo, ela disse para Abraão, Abraão, manda Isaac embora porque isso vai dar problema. Abraão, movido pelo paternalismo, muito natural, não estava concordando com a história. Até que Deus veio e disse para ele, sua mulher tem razão. Sua mulher está certa. Manda o seu filho mais velho embora. Eu vou cuidar dele. Mas eles não podem viver juntos. Então, duas mulheres. Uma auxiliou para o mal e a outra auxiliou para o bem. Esse é o papel de uma mulher. Auxiliar. Agora, no seu papel como mulher, como esposa, você pode ser o responsável pelo sucesso do seu marido no quesito governo familiar e no quesito profissional, como você pode ser a culpada pelo seu fracasso. Porque um conselho mal falado por você, ele pode ouvir e tomar uma decisão errada na vida. Então o papel de uma mulher no casamento, de uma esposa no casamento, é ajudar. Entretanto, ela pode destruir tudo na vida desse homem. Mulheres, esposas, já destruíram ministérios de pastores. Esposas já arruinaram empresas dos seus maridos. Esposas já fizeram muito mal a estes homens em diversos aspectos da vida. Mas como uma mulher cristã, o que Deus espera de você é que você seja uma ajudadora, alguém que esteja do lado. Agora, o que eu estava dizendo, só para enfatizar, porque eu já disse isso, você, marido, não deve poupar a sua esposa. Ela tem que participar de todas as decisões importantes que envolvem família e até a sua vida. Porque se ela é uma esposa piedosa, se ela é uma cristã, uma mulher de virtudes, ou no mais perfeita expressão bíblica, se ela é uma mulher virtuosa, aí Deus faz uma pergunta: quem a achará? A pergunta aqui não é retórica. Quem é que vai achar uma esposa virtuosa? Deus está dizendo o seguinte: não é fácil,
Mas se você encontrar, você se tornou um homem honrado e abençoado por Deus. E se você julga que a sua esposa é uma mulher virtuosa, então você tem que passar a ouvi-la. Ou pelo menos considerar o que ela fala. Mas sabendo que qualquer decisão, certa ou errada, que vai edificar sua família ou destruí-la, a responsabilidade não é dela, é sua. Herodes matou João Batista, mas a Bíblia não fala que foi a sua mulher, foi ele. A escolha foi dele. Abraão mandou Isaac embora. A Bíblia não fala que foi Sara. Quem mandou foi ele. A escolha foi dele. Só que um ouviu o conselho certo, o outro ouviu o conselho errado. Por quê? Porque uma mulher, ela tem o poder de influenciar o seu marido. Se ela não entender que o papel dela é aliviar os seus fardos, é ajudá-lo nos seus fardos. Por quê? Os seus joelhos sempre estarão dobrados em oração por sua vida e seus deveres de responsabilidade sobre a família. Uma esposa, ela começa a ser uma auxiliadora quando ela é uma mulher de oração. Porque se você não ora, a sua mente fica infrutífera e os seus conselhos serão carnais e não espirituais. Tudo bem que a decisão sempre vai ser do marido. Mas veja bem, se você está num casamento, uma família, você aceitou o governo de um homem, você aceitou se sujeitar pacificamente ao governo de um homem sobre a sua vida. Se esse homem não for bem nos aspectos da vida familiar e profissional, você é a primeira a ser atingida. Se você é a primeira a ser atingida, então veja que você tem que ser a primeira a ajudar o seu marido a ter um bom governo na casa. Você tem que ser a primeira a ajudá-lo a fazer escolhas certas da vida. E uma escolha certa, ela nem sempre acompanha o que eu quero fazer. Que às vezes o que queremos é o errado. E o que não queremos é o que é certo. Então, no contexto de família, nem toda esposa é bênção para o seu marido. Eu quero citar 4 textos aqui, também trazendo a versão atualizada e a versão nova linguagem de hoje. Eu vou ler, você pode anotar, porque se fosse para você abrir, você vai demorar. Ou não. Tá tudo em... Não, você vai abrir fácil. Provérbios capítulo 21 em diante. São 4 versículos, mas tudo ali próximo. Você vai poder ler juntamente comigo. Calma que eu tenho muita coisa para falar ainda, viu? Só estou começando. Todos encontraram? Provérbios capítulo 21, versículo 9, diz assim na revista e atualizada: melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Agora eu vou ler na traduzida, linguagem de hoje. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Eita! Versículo 19, Provérbios 21. Revista atualizada. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Agora eu vou traduzir a linguagem de hoje. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. E último, Provérbios 27, versículo 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Agora eu vou traduzir. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Até aqui. Poderia pegar N outros. Nem toda esposa é bênção para o seu marido. Olha como que Deus compara uma esposa. No sentido de ser uma mulher briguenta
que reclama, rixosa. É melhor morar no fundo do quintal do que com uma mulher resmungona que reclama e se queixa dentro de casa. Isso é Deus que está falando. É melhor morar no deserto, no sol escaldante, do que você ficar no ar-condicionado com a mulher dentro de casa que reclama, que resmunga de tudo. Todo mundo aqui já experimentou o que é uma goteira dentro de casa. Aquele trem ali fica pingando. No início a gente não dá muita importância não, mas com o tempo aquele irrita. É ou não é? Você coloca pano, você coloca balde, você passa selador, você passa não sei o quê, e a goteira está lá. O trem está lá gotejando. Aquilo, e a hora que faz aquele barulho, tim, tim, tim. Oh, é melhor enfrentar o pernilongo, é ou não é? Do que tim, tim. Você começa a contar cadeirinho. Tim, tim. Eu estou me vendo lá. Tim, tim. Aquela goteira infeliz. Você coloca o pano para amenizar o barulho. Com o tempo, esse barulho aparece de um outro lugar. Sabe-se lá. Olha como Deus compara uma mulher briguenta. É como uma goteira que enche a paciência. Sabe o que isso provoca? O marido passa a ter o seu lar como o último lugar que ele queira entrar. Porque muitos maridos passam noite fora de casa para não ter que encarar a aborrecida da mulher. Por que maridos trabalham para poder evitar entrar em casa? Porque tem uma rixosa, resmungona, atrevida, esperando por ele. E ele está preso a ela. Quando um cristão. Como cristão, ele está preso a ela. Então ele a evita no máximo que ele puder. Por isso que nem toda esposa é bênção para o seu marido. Os seus conselhos para ele são para o mal. Não o ajuda no governo da casa. Olha, irmãos, uma verdadeira esposa, ela torna a vida do seu marido mais nobre. Ela torna a vida do seu marido mais rica. E mostra aos outros a elevada honra que ele merece. Sabe, agora eu vou dar minha opinião. Coisa rara. Minha opinião. A coisa mais vergonhosa para um marido é quando a sua esposa lhe é desobediente, principalmente na frente das pessoas. Porque ela o desonra. Ela o desonra na frente das pessoas pela sua rebeldia. Aí eu pergunto, acaso ele não viu isso quando estava namorando? Ele não viu isso quando estavam noivos? Que ela não lhe é submissa? Ela não está pronta para isso? Se uma mulher não está pronta para se submeter ao seu marido, ao seu namorado, ela não está pronta para se submeter ao seu marido no casamento. A questão é que o marido que é cristão, ele vai exigir isto, porque ele é de direito. Assim como a mulher vai exigir dele o amor, porque ele é de direito. Aí que vem os problemas. Aí as pessoas querem jogar para Deus. Uai, eu não consigo ver um cristão onde Deus não lhe mostra a realidade do outro que ele quer levar para o casamento. Por quê? Se você é um homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus, por que Deus permitiria, sem fazer nada, que você entre diante dele e diga um sim que vai te destruir para a vida inteira? Destruir não, que vai te causar dor e tristeza para a vida inteira. Eu não consigo e não creio que Deus faça isso. Entretanto, Deus mostra, Deus adverte, o que Deus não faz é interferir na sua escolha. O mesmo com Sansão. Vamos falar de Sansão. O pai foi lá, a mãe foi lá, falou com ele, não se mete com essa mulher não, tem esposa, tem mulher bonita aqui, tem entre nossa parentela, nosso povo, vem pra cá Sansão, mas o camarada, que era adulto, ele queria Dalila. Então foi. E deu no que deu. Por quê? Porque ela mostrou para ele que não era uma pessoa confiável. Ela mostrou para ele várias vezes. Deus permitiu que ele visse isso várias vezes. Mas Deus não interferiu
na sua escolha. A escolha é sua. Eu estou te mostrando que ela vai te trair. Você não está vendo o que ela está fazendo? Ela não te obedece, ela é desobediente, é rebelde, é traiçoeira. Mas você gosta, você está enamorado por ela, cheio de amores. Uma mulher virtuosa, ela nunca envergonha seu marido diante das pessoas. Nem mesmo deixa qualquer sombra de dúvida sobre o seu fiel governo na casa. Ele pode ter até deficiências no governo da casa, mas a esposa não deixa isso sair de dentro das quatro paredes. Ela não deixa. Ela o protege. Ela pode até ver que ele não é um bom governante, mas quem está de fora, através dela, vai ver que ele é um bom chefe de família. E dentro de casa, ela o ajuda nas suas falhas. Uma verdadeira esposa cristã, ela protege seu marido. Falem dela, mas não falem dele. A mesma coisa é o seu marido. Falem de mim, mas não falem da minha esposa. Um protege o outro. Um guarda o outro. Então você que é mulher, que é esposa, ou você que pretende no futuro entrar no relacionamento de casamento, você tem que preservar o seu marido e mostrar o fiel governo que ele tem em casa. Agora, há esposas que são como erva daninha. Por que eu coloquei isso aqui? Elas sugam tudo o que podem dele. A vitalidade, a fé, a paz, a alegria, a força. Elas sugam absolutamente tudo. Por quê? É aquele tipo de esposa que quer o que quer, não importa a que preço ou que consequências para a família. O marido diz, isso agora não, mas ela quer. Erva daninha. Suga a energia, suga a vitalidade do marido. Tem esposas que é assim, que são assim. E você, como cristã, não pode ser. Você não pode ser uma erva daninha para o seu marido. Agora, homens solteiros, ou que estão noivos, estão namorados, ou um dia vão entrar num compromisso de namoro. Se a sua namorada, ela não se demonstrar preocupada com os seus gastos, não entre no casamento com ela, que é uma erva daninha. Porque uma mulher sábia, ela evita que o seu namorado gaste além do que precisa. Mas se ela começa a se deleitar, não, ele pode pagar, ele tem que pagar, porque o meu pai sempre me deu, se vai casar comigo, tem que me manter. Não é assim? Tem que me prover. Não aceito. Você tem que observar isso. Mas se ela se mostra preocupada, olha, isso aqui custa 40, mas isso aqui de 20 atende. Porque agora a gente não pode comprar o de 40. Opa, tem tudo para ser uma boa esposa, no sentido de se preocupar com as finanças. Só que finanças não é tudo no casamento. Não é tudo no casamento. Mas é uma das partes que mais causam divergências. Mulher tem que ser sábia. Uma mulher virtuosa, ela sonha, cuida e trabalha para a área mais importante da casa. E aqui eu quero falar uma coisa, muita coisa. Principalmente para quem está solteira. Papai, me segura. Tiago, capítulo 2. Há uma ordem para as mais experientes. Há uma ordem para quem já é casada. Então nós vamos ler, e eu tenho algumas coisas que acredito vai ajudar muitos de vocês aqui esta noite, principalmente solteiras. Tiago capítulo 2, versículo certinho aí? Ah, Gabriel, isso aí. Versículo 3 em diante, diz assim. Versículo 4 em diante. Eu vou ler o contexto. Diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazer o quê? A amarem ao marido e aos filhos. Tiago, capítulo 2, versículo 4. Não é isso não?
Então eu pus a referência errada. Então achem para mim onde é que é o certo. Tem que você minha chave bíblica aqui. Eu pus a referência errada. Alguém pode achar isso para mim aí? Tiago, como que é o texto mesmo? As jovens recém-casadas. Peraí que eu vou achar agora. Eu anotei errado a referência. Peço desculpas, mas já vou olhar aqui agora. É aquela pausa da palestra, vem? É a pausazinha para respirar, refletir. Espera aí que eu vou achar. Onde é que tá? Tá aqui. Ah, quem falou que é Tiago? Hã? É Tito, gente. É Tito para Tiago, tá próximo, não tá? Tá coladinho, né, irmã? Você quer ir no banheiro? Pode estar aqui, querida. À sua esquerda, fica à vontade. É Tito, viu, gente? Depois nós corta ali do vídeo. Eu não posso dar essa vada na água, né? É Tito. Capítulo 2, é isso? Versículo 4. Então, a palavra diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Está correto agora aí? Glória a Deus. A amarem ao marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas, submissas ao marido. Olha o motivo. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Este texto, Deus está apresentando para a mulher qual é o seu principal papel quando ela contrair um laço matrimonial. O principal papel de uma mulher em destaque é ser uma boa dona de casa. O casamento é para isso. Se você não atingiu o status de ser uma boa dona de casa, com adjetivos sensata, honesta, bondosa, sujeita ao marido, que ame o marido e aos filhos, você fracassa no papel que Deus instituiu para uma família. A questão é que as mulheres hoje, jovens, solteiras, não estão sendo preparadas para serem esposas. Não estão sendo preparadas para serem, no linguajar mais antigo, porém, o atual da Bíblia, que nunca muda, uma boa dona de casa. Por quê? Porque os valores da família, criados por Deus, estão distorcidos na mente dos jovens, principalmente dentro da igreja. E que ficam esperando pelo dia do casamento. E quantos jovens estão com a mente distorcida? Por que os pais hoje treinam suas filhas? Falando de mulheres. Suas filhas são quase que treinadas como uma questão militar. São treinadas para estudar, são treinadas para passar em faculdade, para se formar e a ser bem-sucedidas na vida profissional. Tudo isso está certo, enquanto está solteira. Porque quando você se casa, os valores têm que mudar. Porque não vai importar para Deus se você é uma boa gerente de uma empresa, uma boa médica, uma boa funcionária, destaque do ano, destaque do mês, destaque semanal, destaque do dia. Se dentro da família, você fracassa como uma boa dona de casa. Você fracassa como uma mulher sensata, honesta, piedosa, que ama o marido e ama os filhos. É isso que muitos pais cristãos estão fazendo, estão seguindo o ritmo do mundo. E essas jovens, elas estão absorvendo isso como uma forma, uma metodologia de vida. Então vamos criar aqui um cenário. Uma jovem sonha em ser uma engenheira, em ser uma médica, em ser uma dentista, em ser qualquer coisa, uma advogada. Vamos criar um cenário aqui. Beleza.
Enquanto solteiro, vai lá, sonha, forma, tudo legal. Porque não é exigido a esta jovem a responsabilidade de esposa. Isso não está sobre ela. Aí essa jovem se casa. O que passa a ser importante para ela? O marido e o governo, o marido e a conduta da casa, o andamento, a administração da casa. Lembra que diz o provérbio? O marido dela confia nela, ele confia a administração dos seus bens. É o que vai ser requerido. Eu vou criar aqui um outro cenário. Aí esta jovem se formou, exerce sua profissão, se casou, tudo bem, cada um está no seu trabalho, mas isso não está interferindo nas questões da família. Quero falar uma coisinha antes. Cuidado, meninas e moças recém-casadas ou mais velhas, de você falar, vou dar aqui um exemplo, outro dia eu estava compartilhando. Você casa, como as coisas da vida são muito rápidas, tempo muito curto, aí você tem ali o seu tempo de almoço. Você é solteira, o marido é solteiro, vocês não têm filhos, estão casados. Aí, o que acontece? A esposa faz o almoço para a semana inteira. Segunda, terça, quarta, sexta. Para quê? Para quando chegar em casa, ela e o marido tem tudo mais fácil. Coloca no micro-ondas e faz. Aí alguém fala assim, mas o meu marido não importa. Irmão, ninguém nunca vai me convencer que alguém prefere comida requentada do que nova. Nunca. O fato do seu marido não se importar não significa que ele não queira. O seu papel como esposa não é o seu horário de trabalho. O seu papel como esposa é ser uma boa dona de casa. Mas meu tempo é muito corrido. Meu irmão, minha irmã, depende do que é importante para você. Uma questão é o marido não importar, outra coisa é não querer. Uma mulher nunca vai me convencer que o marido não quer uma comida nova, só se for uma exceção entre todos. E pode acontecer, não é verdade? Tem doido para tudo, sim ou não? Como dizia meu pai, é uma exceção entre todos. Eu não me importo de comer comida requentada, mas eu não gosto. Não é comida requentada, é arroz. Minha esposa sabe. Eu não gosto, porque eu gasto 5 minutos para fazer um arroz. Se eu gasto, a mulher gasta em torno disso ou até um pouco menos. Eu falo com a minha esposa, não faça arroz requentado. Não faça arroz para sobrar para janta. Mas se tiver, eu não importo de comer. Mas não quer dizer que eu goste. Em uma circunstância, tem um arroz aqui, eu vou requentar. Beleza, faz aí, faz o mexidão, não estou mandando. E gostoso. Mas se ela pode fazer novo, eu não aceito arroz requentado. Por quê? Porque pode. Uma coisa é não poder. Outra coisa é não querer fazer porque é comodidade. Graças a Deus que minha esposa não é assim. O que eu estou dizendo é que você que é esposa, você não deve fazer isso com seu marido. Mesmo que você ache que ele não importe. Porque ele importa. Porque ele não quer problema. Ou então movido por compaixão, porque você também trabalha, não é verdade? Vai chegar na correria do lar, tem coisas que você pode preparar antes. Vou fritar a carne. Já deixa temperado no dia anterior, eu só chega e tem frita. Sim ou não? Tem o macarrão. Macarrão no mesmo tempo. 10 minutinhos está cozido. Joga um tempero. Gente, não há em um cenário que alguém possa dizer que a mulher não possa fazer o almoço para o marido. Porque quer fazer marmita, guardar para a semana inteira e requentar no micro-ondas. Isso está errado. Não é pecado, mas está errado. Isso mostra desvalor. E claro que o marido cheio de dó e compaixão não vai importar, porque não quer a esposa sobrecarregada. Claro, está desviando do seu principal papel. Vamos criar um outro cenário agora? Essa jovem realizou o seu sonho. Ela agora é gerente de um banco. Ela agora é empresária, médica, dentista. E está grávida. Durante 9 meses, tudo tranquilo. Ela vai para o trabalho, sim ou não? Tudo, a rotina está normal. Ela só está grávida. Quando ela ganha o filho, entra uma outra questão. Ela tem ali, pela lei de hoje no Brasil, eu acho, ela tem 6 meses de licença maternidade. Não é isso aí? É 4 meses? Já caiu para 4? Então piorou ainda.
Ela tem 4 meses de licença maternidade. Perfeito. Então, durante 9 meses, mais 9, 10, 11, 12, 1 ano e 1 mês. Ela está tranquila. Quando terminar o 4º mês da licença, o filho não morreu, a filha não morreu. Só que ela tem que voltar para o trabalho. O marido também. Minha pergunta, quem vai criar filho? Fale para mim. Pergunta retórica. Quem vai criar o filho? Você agora está disposta a abrir mão do seu sonho de infância pelo seu filho ou sua filha? Ou vai entregar para a creche, ou para a avó, ou tio, ou qualquer outra pessoa criar? Esse é o problema que jovens assim vão enfrentar no casamento. Porque elas não são preparadas para serem esposas. Elas são preparadas para serem profissionais. E quando tiver um filho, aí eu quero ver o que vai fazer. Não vão abrir mão, a maioria não vai abrir mão do trabalho. Vai arrumar um jeitinho dizendo, não é bem assim. Minha mãe, olha, eu pago uma babá, eu pago não sei quem. Ora, eu não sabia que sua mãe tinha gerado sua filha. Uma coisa é ajudar esporadicamente, outra coisa é criar. E quando se fala de trabalho, significa o quê? De segunda, no mínimo, de segunda a sexta, alguém vai estar sob o governo dos seus filhos. E não é você. E então? Já parou para pensar nisso? Você passou no concurso federal, municipal, qualquer coisa. Seu sonho. Mas você tem sonho de ter um filho? Depois da licença maternidade, você vai pedir demissão do seu trabalho para cuidar dos seus filhos? Essa é a pergunta. Se você não entender o seu papel como esposa, você não vai abrir mão, você vai arrumar um outro jeito para alguém cuidar do seu filho, porque está tudo certo. E isso está tudo muito errado. Esta é a questão. Porque quando uma jovem está sendo preparada para ser o que diz Tiago, sensata, honesta, boa dona de casa, ela não está sendo preparada para ser uma profissional na vida. Uma coisa é exercer a profissão depois dos filhos criados, caráter formado. Isso é uma outra história. Eu estou falando do momento mais importante da vida de uma criança, que é o momento onde todo o processo de maturidade social, religioso, vai ser colocado nela. Tem muitos pais que os seus filhos se desviaram porque deixaram a criação na mão de um incrédulo. Seja parente ou seja desconhecido. Essa não é a família que Deus estabeleceu. Quem cuida dos filhos são os pais. Então você que é jovem, já parou para pensar nisso? Talvez você seja muito inteligente, mas não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe cuidar de uma casa. Se você não sabe as coisas básicas, que é isso que vai ser exigido no casamento. Ah, não, eu vou ganhar bem, eu vou poder comprar, almoçar todo dia no restaurante. Há dias bons e dias maus. Tem dia que você vai comer no restaurante, tem dia que você vai ter que fazer em casa. Tem dia, vai ter tempo que você vai estar empregado, vai ter tempo que vai estar desempregado. E o seu marido, outrora, você achou que não importava, ele vai começar a reclamar. E com muita razão. Você jovem está preparado para isso? O pastor está dizendo que eu não devo sonhar com uma profissão? Essa frase não saiu da minha boca. Eu estou dizendo que quando solteira, você pode sonhar com o que você quiser. Mas se você casar, o texto diz que os seus desejos são para o seu marido. E Tiago diz, enfatizando, da sua casa. Esse é o papel da esposa. Este é o papel da esposa. E ao longo dos anos, nos lugares onde eu passei, infelizmente, muitas esposas e maridos a maioria, nunca deu ouvido aos meus conselhos
quando eu falava, minha filha, sai do seu trabalho e vai cuidar dos seus filhos dentro de casa. Entrava no ouvido, saía do outro. Qual é o resultado? Uma família desgovernada e destruída. Porque o papel foi invertido. O que é que a igreja faz? Por meio da palavra de Deus, leva a restauração. Por meio da palavra de Deus, ensina o que Deus estabeleceu para a sua criação. O marido governando a família, a esposa o ajudando, o marido provendo, protegendo, a esposa ajudando nessa questão, enquanto o seu papel dentro de casa não é afetado. Porque no momento que o seu papel dentro da sua casa é afetado, o trabalho tem que ser jogado fora. E os anos que você estudou para poder conquistá-lo. Aí que entra a palavra do Senhor. Aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Se o seu tesouro, naquele momento, é a sua família, seus filhos, o trabalho não vai ter nenhum peso sobre isso. Mas se não for, você vai inventar qualquer coisa para poder dizer que não tem nada a ver. Está vendo? Eu estou criando meus filhos aqui, ó. Minha tia, meu irmão, minha prima, não sei o que lá, está me ajudando. Isso está errado, irmãos. Então você tem que pensar muito bem nisso. Se você está no casamento e não tem filhos, trabalhe, ajude seu marido, tudo certinho, mas sem deixar os afazeres de dentro de casa. E não use como justificativa. Ele não importa. Não ponha isso, nem se ele te falar. Porque isso está errado. Isso está errado. Você tem que cuidar da casa. Amando o seu marido. Primeiro, observou a ordem. Sujeitas ao marido. Versículo 4. Ensina as recém-casadas a amarem ao marido. Primeiro os maridos, depois os filhos. Os filhos no casamento são secundários. O amor aos filhos são secundários. Sabe onde? Sabe, eu vou terminar. Sabe a condição? Acho que eu vou. Sabe a condição que o marido, que os filhos entram no casamento? Na mesma condição do seu pai e de sua mãe. A única coisa em comum que vocês têm é o DNA. É a única coisa em comum. O DNA que você tem com seu pai e sua mãe, seus filhos têm com você. O seu cônjuge é uma só carne. Por isso que Deus não coloca o amor ao filho acima do amor do marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Porque filho só é filho, nunca será sua carne. Essa expressão, carne da minha carne, nasceu de mim. Nasceu de você, não tem nada a ver com você não, irmã. Uma criança não tem nenhum vínculo com você, a não ser o cordão umbilical ali e o DNA. É um ser crescendo dentro do seu ventre. Ele não tem absolutamente nenhuma ligação com você. Nenhuma ligação com você. Desde que foi fecundado lá no óvulo. Nenhuma ligação com você. Só está crescendo aí dentro. Quando sai, é a mesma coisa. O amor ao marido, primeiro. Aos filhos, depois. O amor à esposa, primeiro. Aos filhos, depois. Eu estava vendo um vídeo outro dia. Talvez você tenha ouvido também. Um filho fez uma pegadinha com o pai. O filho e a mãe. O pai, daqueles pais, como tem que ser. Eu não sei se ele é crente, mas nos princípios, é um pai como tem que ser. O pai estava na mesa. Aí a mãe veio conversar com o filho. A mãe pediu o filho para poder fazer alguma coisa. E o filho xingou a mãe. Ah, eu não vou fazer não, mãe. Mas se eu quiser, eu faço. O pai estava no telefone. Aí o pai, muito engraçado. Você já viu esse vídeo? Aí o pai, a hora que viu, ele parou, tirou o óculos. O que você falou? Vamos supor que a mulher chama Maria. Ô Maria, o que ele falou com você? O pai levantou da cama. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. E o pai falou, sério? Sai da minha casa agora. Você não vai desrespeitar minha mulher dentro da minha casa. Aí o filho mais da mãe começaram a rir. Calma, pai, é brincadeira. Mas o pai levou a sério. O pai ia expulsar o filho só pela forma como ele se referiu à sua mãe. Isto é um marido.
É alguém que realmente sabe o que é o amor de uma família. Primeiro para a esposa. Filho não. Filho não. O meu filho desde pequeno. Tem vezes que eu cismo com as coisas. Tem vezes que eu cismo e dá uma má resposta. Ele sabe disso. Eu já ia para cima dele. O que você falou com sua mãe? Aí ele fica comigo assim. Falei, o que, pai? Não, você falou assim, assim. Oh, pai, eu nem percebi. Mas eu percebi. Então pode mudar isso aí. Aqui dentro de casa, não. Então eu sempre agi assim com meu filho. Às vezes era cisma minha. Mas na minha cisma, eu já queria ter certeza de que não era verdade. Já ia corrigir. Primeiro é a sua esposa. Primeiro é o seu marido. Se você trocar essas ordens, seu casamento está pronto para o fracasso e para a ruína. Entendi, irmãs? Alguns vão dizer assim, ah, pastor, mas isso é coisa de outra época. É, infelizmente eu sou obrigado a concordar. São coisas de outra época. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Uma observação. Pequenos erros podem causar grande destruição em um casamento. Pequenas coisas que muitos casais não dão importância, esposas principalmente, não dão importância no casamento. Como eu já falei aqui, quando se casa, a lua de mel, ela maqueia muita coisa, ofusca muita coisa. Então, nada que futuramente vai ser exigido da família, tanto pelo marido quanto pela esposa, vai ser levado em conta. Porque eles estão envolvidos pela novidade da lua de mel, a descoberta íntima do outro, uma vivência diferente que como cristãos nunca tiveram, movidos por uma imensa alegria de tudo aquilo que Deus está proporcionando para o casamento. Chega um tempo que essa novidade acaba e a vida tem que voltar à normalidade. Aí pequenas coisas que não se dão valor, como por exemplo, eu dei aqui, fazer um almoço para o marido. Se não janta, fazer um lanche. O marido, sabe, preocupar em como agradar sua esposa. E quando está na lua de mel, está agradando o outro naquilo que contempla uma lua de mel. Mas quando chega à realidade da vida, quando sai do mundo da lua e vem para a terra, vamos falar assim, quando sai do mundo da lua e cai na realidade, a realidade começa a cobrar os seus valores. Aquilo que não dava importância antes, o marido vai começar a dar. A casa desorganizada, casa suja, cozinha toda desarrumada, banheiro fedido, porque a mulher não tem tempo, ela trabalha. Não, eu vou lavar de sábado. Então de segunda a sexta, bora no chiqueiro. É assim. Aí sábado e domingo, no hotel. Está errado. Em algum momento, isso vai dar problema. Principalmente no que diz respeito às coisas de dentro de casa, que não são responsabilidade do marido, é da esposa. O texto diz, boa dona de casa, e não bom chefe de casa. Boa dona de casa. O que o marido tem que fazer é dar o suporte para que a esposa exerça bem o seu papel ali dentro. Então, como esposas, tem que ser observado e levado a sério isso. Toda esposa terá diante de Deus a aprovação de seu importante papel na família. Se aprender a viver por modo digno da palavra do Senhor, diante do seu marido, crente ou incrédulo, é o seu dever. Aquele negócio, pastor, se eu não conheço o meu marido, eu nem preciso conhecê-lo, eu só tenho que saber que ele é seu marido. Se ele é seu marido, você lhe deve submissão e respeito. Ah, mas ele me agride, ele me maltrata. Não, aí é caso de polícia. Né? Aí não estou falando, aí é caso de polícia. Se não tiver jeito, com arrependimento, é caso de polícia. E uma mulher tem que estar lá espancando. Mas o casamento é para a vida toda, isso não muda. Agora, uma coisa é estar casado, outra coisa é conviver junto. Uma coisa é estar casado, outra coisa é conviver junto. Casado vai dar enquanto um ou outro viver.
conviver junto depende do que aquilo está ocasionando em um no outro, se não houver como reconciliar, corrigir. Aí são consequências que tanto um quanto o outro vão sofrer. Por isso que Deus fala, é melhor se reconciliar com seu marido do que você se afastar por qualquer motivo. A reconciliação sempre é o caminho, sempre é a direção. Em último caso, a separação de corpos, não a separação de casamento. Isso na Bíblia não é permitido. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Nós estamos na linha do que não. Casou, meu filho, está casado. Por isso, toma muito cuidado quando você vier diante do altar de Deus para dizer sim a um homem e para dizer sim a uma mulher. Avalia todas as condições. E você que é solteira, se você não foi ensinada a ser boa dona de casa, se você não teve a graça de ter uma mãe sábia para te fazer isso, procure conviver com alguém que possa.